Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Sigam a gente no Instagram, curtam nossa página no Facebook e assinem nosso canal no YouTube. O Prêmio Jabuti está com as inscrições abertas. É o prêmio literário mais tradicional, mais antigo. Foi criado em 1959, quando o presidente da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, que é a entidade que promove o prêmio, era Edgar Cavalheiro. A intenção era dar uma força, impulsionar editores, gráficos, escritores, as pessoas envolvidas na cadeia do livro. Imaginem, se hoje o mercado editorial brasileiro ainda é um pouco imaturo, ainda sofre muito com problemas, imaginem em 1959. Bom, o Prêmio Jabuti veio para dar uma força e em seu primeiro ano o romance vencedor foi Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. As inscrições para o Prêmio Jabuti estão abertas até o dia 30 de abril. Todos os livros que foram publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019 podem concorrer. O valor da inscrição para quem não é ligado a nenhuma entidade da cadeia do livro é R$ 430 para um trabalho. Pode inscrever mais de um e aí tem um ligeiro abatimento. Já faz algum tempo que não é preciso mandar livros físicos, o que facilitou bastante. Você manda tudo eletronicamente, os arquivos são enviados por e-mail. Esse ano o Jabuti criou uma categoria nova, o que por si só gerou bastante polêmica. Nos últimos 10 anos tem havido polêmica no Jabuti. Em 2010, quando a premiação ainda funcionava da seguinte maneira, tinha 1º, 2º e 3º lugar em cada categoria. Então, nesse ano, 2010, um romance que estava em 2º lugar na sua categoria foi eleito melhor livro do ano de ficção. Isso deu uma confusão, porque quem estava no 1º lugar na sua categoria não aceitou. Era o jornalista e escritor Ednei Silvestre, com seu romance Se Eu Fechar os Olhos Agora. E quem passou na frente dele, mesmo estando em 2º lugar na categoria, era o Chico Buarque, com O Leite Derramado. Então, o dono da editora Record, que publicava o Ednei Silvestre, se manifestou. Ele publicou uma carta dizendo que ele não aceitava, que aquele concurso estava parecendo um concurso de beleza. Isso criou um bafafá. Ele disse que ele não ia mais participar com a editora Record nos próximos anos do Jabuti. O Jabuti se justificou dizendo que quem estava em 1º e 2º lugar na sua categoria estava no páreo. Mas, gente, é meio esquisito mesmo, né? E ainda por cima, o Chico Buarque já tinha ganho o Jabuti 2 vezes em anos anteriores. Ele ganhou com Estorvo e com Budapeste. E ganhou a 3ª vez dessa maneira. Bem, depois disso, continuaram fazendo o 1º, 2º e 3º lugar em cada categoria, mas só quem podia concorrer a melhor livro do ano era quem estava no 1º lugar. Nos anos seguintes, a polêmica com a editora Record, o Prêmio Jabuti também desviou um pouco a atenção dos romances, que normalmente eram os que venciam o melhor livro do ano ficção. Em 2011 foi o Ferreira Goulart quem ganhou, o finado poeta, grande poeta Ferreira Goulart, com o livro Em Alguma Parte Alguma. Em 2012, quem ganhou o prêmio Melhor Livro do Ano Ficção foi um livro juvenil, da Estela Mares Rezende. Isso é bem difícil, viu? Um livro juvenil ganhar Melhor Livro do Ano Ficção. A Estela foi cliente da Oásis Cultural, é uma autora muito querida da gente, muito talentosa e já ganhou alguns dos maiores prêmios da literatura brasileira na sua carreira. Em 2018, houve uma mudança. Não tem mais 1º, 2º e 3º lugar em cada categoria. Só tem o 1º lugar. E esses é que podem concorrer a melhor livro do ano, ficção e não ficção. Em 2018, quem ganhou o melhor livro do ano de contos foi a Maria Fernanda Maglio, que também já foi cliente da Oásis Cultural. Ela ganhou com seu livro Enfim Imperatriz, que é um livro maravilhoso da editora Patuá. E nesse ano, quem ganhou o melhor livro do ano de ficção foi uma inovação, foi um autor independente do Ceará, o Maílson Furtado. Ele mora numa pequena cidade no interior do Ceará, não é nem a capital, Fortaleza, e ele sozinho escreveu, ilustrou, diagramou, criou a capa, imprimiu e vendeu ali para os seus amigos o seu livro de poesias que se chama A Cidade.
é uma homenagem à cidade dele. E esse camarada ganhou o Prêmio Jabuti Melhor Livro de Ficção do Ano. E foi uma grande inovação e também trouxe os autores independentes, as editoras independentes, para o Prêmio Jabuti. Nesse ano, 2020, uma nova polêmica. O Conselho Curador da premiação instituiu a categoria Romance de Entretenimento. Ou seja, existem duas categorias para romance agora. O romance de entretenimento e o romance literário. O chefe, o diretor lá da curadoria é o Pedro Almeida, que é um sujeito super legal, muito trabalhador, muito ativo na indústria do livro, e ele é dono de uma editora de livros de entretenimento, a Faro Editorial. Aí vem a polêmica, isso é oportunismo? Ele quer favorecer os autores dele? Gente, eu discordo, tá? Eu acho que essa inovação é uma maneira de ser democrático, de incluir pessoas que escrevem romances muito bons, mas que não são romances literários. Então, qual é a diferença entre o romance de entretenimento e o literário? Romance literário é aquele em que a forma, a maneira como se conta a história é o mais importante, é o que brilha. O expoente máximo que a gente pode falar aqui como exemplo é a Clarice Lispector. Enquanto que o romance de entretenimento são romances que o que é mais importante é aquela história corrida, é uma história interessante, que prende o leitor, mas que não tem grandes inovações na maneira de contar. Eu vou dar um exemplo muito bom, que eu acho que se concorresse a um prêmio Jabuti, ganharia, O Caçador de Pipas. É um livro que teve, acho que quase 5 anos no topo da lista dos mais vendidos. É um livro esplêndido, que te prende, que te emociona, você fica assim para a história. Mas não tem grandes artes literárias, como se você estivesse vendo um filme, e até o filme é muito bom também. Então essa é a divisão que existe agora. A vantagem é que inclui autores de fantasia, autores de romances de amor, ficção científica, terror. É bom eles poderem concorrer ao Prêmio Jabuti, eu acho bacana. Enquanto que os romances literários, aqueles que exigem uma maior concentração, uma maior imersão na leitura, continuam concorrendo e com seu lugar de destaque. No final das contas, vai ter também o vencedor. Livro do ano ficção, livro do ano não ficção. Então convido vocês que têm livros publicados ano passado a entrar no site do Prêmio Jabuti, escrever seus livros, quem sabe a sorte está lançada. Muito obrigada.